É isso aí, estamos juntos aqui. A gente está nessa série, falando aí, pensando como Deus pensa, né? Pensando sobre como Deus pensa. Como é que Deus pensa a respeito de saúde, a nosso respeito? O que Deus pensa a respeito da sua família, do seu casamento? O que Deus pensa sobre seus filhos? Já parou para pensar isso? Como é que Deus pensa a respeito da tua saúde? O que Deus pensa a respeito dos seus filhos? Do seu futuro, do futuro da sua família? O que Deus pensa? Porque se a gente pensa diferente do que Deus pensa, a gente está pensando certo ou errado? Alguém sabe a resposta? Se eu penso diferente de Deus, eu estou errado. Deus não vai mudar o pensamento dele. Quem muda o pensamento é a gente. Você conhece aquele texto de Romanos 12, 2? Portanto, não vos conformeis com este século, ou com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da sua mente, daquilo que você pensa. Então, a sua mente, o que você pensa tem que ser renovado. Renovado como? Como é que eu renovo a minha mente? Aí eu tenho portas de entrada, não tenho? Quais são as portas de entrada? Os ouvidos, os meus olhos, né? Ouvidos, olhos, a maneira como eu lido com as coisas, aquilo que eu já escutei no passado, se eu deixo ficar. E aí eu tenho todo dia a decisão de deixar ficar palavras do lado de fora ou deixar ficar dentro de mim aquilo que é a palavra de Deus. É uma decisão nossa. Alguém um dia, de repente, falou para você, você não vai dar certo. Você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Tá bom. Você está sendo guiado pelas palavras que alguém disse. Quer que eu fique quietinho para a foto? Eu fico. Estou brincando, ela ficou sem jeito aqui. Aí você pode ser guiado pelas palavras que alguém disse um dia para você. Você não vai dar certo. Não vai dar. Ou você pode olhar para a palavra de Deus, que revela o pensamento dele, e ficar com o que Deus diz a seu respeito. É uma opção. Ele dá essa opção para mim e para você todo dia. Porque crer é uma ação de todo dia também. Eu creio hoje e amanhã. Tem algum desafio amanhã, ou um desafio de hoje, mas que talvez continue amanhã e depois e dure um tempo. Quanto tempo? Não sei. Mas o desafio vai permanecer por algum tempo, e ele só vai ser vencido a partir da minha permanência, é consistência. Eu continuo crendo naquilo que Deus falou, e para crer, eu tenho que estabelecer também no meu coração que o que Deus falou é verdade. É verdade. Mas falaram isso para mim, falaram aquilo, mas está diferente do que Deus pensa? Está diferente do que Deus diz? Está diferente? Então, o que Deus diz é a verdade. Mas a decisão de colocar no meu coração que a palavra de Deus é, de fato, a verdade, essa é a decisão que cabe a mim. Eu olhar para a palavra dele, abrir meu coração e dizer, não, é isso aqui, eu vou ficar com isso aqui. A gente tem lido bastante o texto de Jeremias, no capítulo 29, né? Capítulo 29, versículo 11, para falar sobre o que Deus pensa. Que fala aí, eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E quando Deus diz isso para mim, pensa bem, Deus está dizendo assim, eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Então, ele está dizendo o seguinte, esses pensamentos aí não são os meus pensamentos. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Você está achando que não vai dar certo? Mas, espera aí, eu que sei, você perguntou para mim se vai dar certo ou não vai dar certo? Você depositou a tua confiança em mim para saber se vai dar certo ou não vai dar certo? Você consultou a minha palavra para saber o que eu digo a respeito disso? Porque eu que sei que pensamentos tenho, que planos eu tenho a seu respeito. E são pensamentos de paz. Então, se você estiver pensando qualquer outra coisa diferente disso, teu pensamento está errado. Mude seu pensamento. Se tem um pensamento de fracasso, um pensamento de impossibilidade, mude. Porque nós, como crentes, você é crente, né? Você é cristão, você vive pela palavra. Cristão é o que vive pela palavra. Não é o que vai à igreja, não. É o que vive pela palavra. Então, você que vive pela palavra, a gente está assim acostumado no natural e na nossa rotina a dizer, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não pode todas as coisas? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece? É uma verdade isso para você? Não basta ser verdade. Tem que ser verdade para cada um de nós. Bom, então tá, se eu posso todas as coisas, espera aí, se é um pensamento de impossibilidade, então é mentira. Afinal, eu posso ou não posso todas as coisas naquele que me fortalece? É para a gente questionar isso dentro da gente.
dentro de cada um de nós, para a gente se questionar. Eu posso ou não posso todas as coisas naquele que me fortalece? O que diz Deus? O que diz a palavra? Tudo é possível ao quê? Crer. Opa, então, peraí, eu posso, mas isso é possível se eu estiver crendo, continuar crendo. E eu tenho que continuar crendo hoje, amanhã e depois de amanhã e sempre. Porque a fé é esse combustível que move tudo. Se um dia teve uma experiência de cura na sua vida, um livramento, você creu naquele momento, naquela situação, e você viu acontecer. Agora, o que aconteceu? Você creu naquele momento, mas hoje tem um novo desafio. Se tem algum desafio hoje, continue crendo. Amanhã tem um outro desafio, continue crendo. E a gente vai vivendo de fé em fé. E de vitória em vitória, porque se nós cremos, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos fortalece, não é isso? Ele nos fortalece para a gente vencer. Estou falando aqui sobre... O tema é isso aqui, o que Deus pensa sobre a minha prosperidade. Eu comecei falando semana passada, e o contexto estava em Jeremias, porque o povo de lá, o povo hebreu, os judeus, eles tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, estava num cenário muito negativo, um cenário onde eles queriam voltar para casa, tinham saudade da casa, estavam com o coração amargurado porque as suas casas tinham sido destruídas. Você sabe como é que é, né? Um povo, quando subjuga outro, uma guerra, não manda um caminhão de mudança, por favor, agora vocês façam a sua mudança, porque vocês vão lá para a Babilônia, depois eu vou mandar um Uber ou um táxi, de acordo com a vontade de vocês. Não é assim que funciona. Eles foram deportados, as casas destruídas, e olhe lá que outras cenas viram. Mas aí vem Deus e manda uma carta através de Jeremias, dizendo, olha, plantem aí, colham aí, construam casas, morem nas casas, casem, deem seus filhos e filhas em casamento e orem pelo lugar onde vocês estão, porque a paz desse lugar vai ser a sua paz. E aí depois, mais na frente, ele diz, vocês vão ficar aí 70 anos. Mas 70 anos? 70 anos. Vocês vão ficar 70 anos aí. Mas vocês vão prosperar, apesar das dificuldades. Mas vocês vão prosperar não por causa do lugar, mas por causa da minha presença com vocês, da obediência de vocês à minha palavra. Então, prosperem no lugar e aguardem até o momento da concretização, onde vocês vão voltar para casa. Essa era a palavra de Deus. E aí, depois, ele vem com esse texto. Eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Mas aqui o lugar é terrível, mas eu tenho pensamentos de paz para você nesse lugar. Não importa o lugar. Importa é a paz que habita em você. Importa é a paz na tua alma, no teu coração, nas tuas emoções, na tua casa. Porque se a gente for olhar, o externo não pode dominar o interno. A transformação de Deus na nossa vida é por dentro, não é por fora. Do lado de fora aparece? Estou dando cola. Parece. Do lado de fora aparece. Mas aparece por causa do que está dentro. O pastor Marcos estava falando aqui sobre semente. Plantação depende de algumas, tem variáveis aí. E uma variável muito importante é o solo. É o tipo do solo. Uma semente boa num solo bom, beleza. Uma semente boa que cai num solo ruim, um solo enfraquecido, um solo sem nutrientes, ela não vai vingar. Você pode ver, Jesus fala sobre semeadura e os tipos de semente, aquelas que caem à beira do caminho, aquelas que caem no solo espinhoso, aquelas que caem no solo que tem pedras, e aquela que cai numa boa terra, que é o nosso coração. Essa semente está caindo em boa terra hoje. Estou falando, é a vontade de Deus que a gente vá bem, porque Ele tem planos de paz para você. É a vontade dEle que você tenha paz na sua casa. Ele tem planos de paz para você. O que Deus pensa sobre prosperidade? Eu quero trazer alguns pontos. Você pode passar, me ajuda a passar aí, por favor? Isso. Beleza. Olha aí. 3 João, só tem um capítulo, né? Versículo 2. Amado, uma carta que João escreve a Gaio, e ele fala, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como é próspera a tua alma, eu faço votos que também seja a tua prosperidade e saúde. Eu posso falar isso? Do mesmo jeito que é próspera a sua alma,
eu faço votos que também seja a tua prosperidade e saúde. Bom, uma coisa está clara ali, que ele está falando de saúde. Todo mundo entende que ele está falando de saúde? E quando ele fala de prosperidade, ele está falando de quê? De coisas naturais. Tua prosperidade, teus negócios, tua vida, teus afazeres, as coisas onde você está envolvido. Eu faço votos que você seja próspero. Assim como é a tua alma. Mas aí tem que começar a prosperidade por onde? Pela alma. A prosperidade começa na alma. Assim como é a alma, também eu faço voto que seja as outras áreas da sua vida. Assim como está o teu coração, assim, da mesma forma, eu faço votos que sejam prósperos. E você tem a saúde. Então, você vai vendo que a saúde e a prosperidade, elas têm uma relação profunda com a nossa alma. Não é à toa que pessoas por aí ficam doentes no corpo, porque não estão com a alma próspera. Quantas doenças psicossomáticas existem, né? Doenças que começam numa tristeza, num problema emocional, e aí afetam a saúde, e não só a saúde, afetam, e no geral a gente está acostumado, né? Normalmente você encontra com alguém aí, o importante é ter saúde. Se tiver saúde, o resto a gente vai fazendo. Mas vem cá, peraí, o importante é ter saúde? A Bíblia fala assim, importante é ter uma alma próspera, porque aí o resto acontece, o resto vai. Ao contrário do que a gente ouve, até fala aí fora, o importante é ter saúde. O resto a gente resolve, o resto a gente conquista, o resto a gente faz. A Bíblia está dizendo o contrário. O importante é ter uma alma próspera. E com a alma próspera, através da alma próspera, a gente vai ver o resto acontecer. Quer ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de uma pessoa que prosperou na adversidade. Está lá José. A Bíblia fala que José era próspero, ele prosperava em tudo que ele fazia. Alguém pode dizer que, naturalmente, José, como é que pode ser próspero um cara que é escravo? Como é que é próspero? Falar de próspero um cara que é escravo. Ele estava escravo lá no Egito, na casa de Potifar. Mas Potifar reparou que tudo que ele fazia dava certo. Mas tem um segredo. Como é que é o segredo? Você pode abrir sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 39. Você vai folhear alguns trechos da Bíblia hoje? Isso, Gênesis 39. Olha só, versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Era escravo, foi comprado. Ao versículo 2. O Senhor era com José. Aí o segredo. Que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Então, o que acontecia? José, no ponto de vista natural, ele estava em alguma condição agradável? Não. Ele era escravo. Estava lá, os ismaelitas levaram, ele foi comprado e estava lá servindo a Potifar. Aonde ele gostaria de estar? Diz para mim. Em casa, era um jovem. Ele gostaria de estar em casa. Como é que era a noite dele? Imagina. Como qualquer jovem que foi capturado, foi levado à força para um outro lugar, para uma outra situação, de noite ele ficava imaginando, poxa, estou com saudade do meu pai, estou com saudade da minha casa, estou com saudade da minha terra. O lugar que ele não queria estar era ali. Da mesma forma lá que os judeus, lá em Jeremias. Mas aí vem a palavra de Deus. Jeremias fala, mas eu que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito, e são planos de paz. Mas ele precisou ficar um tempo ali. Ele precisou passar um tempo ali. Precisou, Wellington? Se a gente for lá no Salmo 105, a gente vai entender melhor. E o próprio José depois entende melhor, ele fala isso, a gente vai ver isso aqui. Mas José estava numa situação em que, naturalmente, alguém pode, do lado de fora, dizer, você não é próspero, mas vem cá, é o que Deus diz a meu respeito? Que eu não sou próspero?
É o que Deus diz a meu respeito, porque à medida que a gente aceita qualquer pensamento contrário ao pensamento de Deus, eu dou legalidade a isso. Pensamentos contrários, situações contrárias à minha saúde, eu começo a declarar isso, eu começo a dar legalidade para que aquilo se instale em mim. Isso diz respeito à saúde, isso diz respeito à minha vida financeira, isso diz respeito à minha família, aos meus filhos. O que eu tenho declarado? Eu tenho declarado que o Senhor é comigo e por isso eu vou chegar lá do outro lado. Eu tenho declarado que o Senhor está comigo em todo o tempo. Eu não estou sozinho, ou eu estou declarando, poxa, agora já era, não dá mais para mim. Até que ponto eu creio que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Até que ponto eu creio que tudo é possível ao que creio? Então eu vou botar a fé em ação, colocar essa fé em ação, continuar crendo. Vou dar um sorriso só para envergonhar o inferno diante dessa situação. Vou começar a agradecer só para envergonhar o inferno diante dessa situação. Eu vou agradecer. Eu vou reclamar, não. De repente, a reclamação está sendo aí o ponto de impedimento para avançar. Está escrito lá, acho que é 1 Tessalonicenses 5, 22, depois alguém acha aí no final lá, 1 Tessalonicenses, que Deus está dizendo assim, que Deus quer que a nossa vida seja uma vida de gratidão. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para com vocês. É o que está escrito. Em tudo dai graças. Então, espera aí, deixa eu agradecer. Bom, mas eu estou igual José ainda. Mas em tudo dai graças. Mas eu vou dar graça porque eu estou passando um aperto? Não, dá graça porque você não está sozinho nessa situação. Eu vou dar graça porque eu estou na dificuldade? Não, vou dar graças por quê? Porque eu não estou sozinho nessa dificuldade. E se eu não estou sozinho, a questão é quem está comigo. Eu estou com o Espírito Santo, eu estou com Deus ao meu lado, e se Ele é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, olha aí, nós sabemos disso. Agora temos que colocar em prática isso aí. A gente sabe, a questão não é o que a gente sabe, é o que eu faço com aquilo que eu sei. É isso que vai fazer a diferença. O que eu faço com aquilo que eu sei? Eu sei que Jesus Cristo morreu por mim, entregou sua vida por mim, eu sei que Ele ressuscitou ao terceiro dia, eu sei disso tudo, eu sei que Ele me ama, mas o que eu faço com tudo aquilo que eu sei? Então tá, se eu sei disso, eu creio nisso, eu vou entregar minha vida para Ele. Aí eu estou fazendo algo, eu vou declarar que Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é o único, é o Filho de Deus, aí eu estou entregando para Ele. Eu sei que Ele me sustenta em todas as circunstâncias. Eu sei que o meu Deus supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu sei disso. Então o que eu faço? Eu vou descansar nele. O que eu faço? O que eu faço com aquilo que eu sei? O que você faz com aquilo que você sabe? É isso que vai definir. Porque isso aí é a ação da sua fé. E uma fé sem obras, sem ações, é morta. E estava aqui o rapaz, José, na casa de Potifar. Se você for lá mais na frente um pouquinho, versículo 5 diz, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa de quem? Do egípcio. Por amor de quem? De José. Olha, Deus abençoa a nossa cidade por amor a você. Você sabia disso? Meu Deus do céu, Caxias, Rio de Janeiro, esse país é abençoado por amor a você. Você crê nisso? A sua rua é abençoada por amor a você. Seus vizinhos abençoados por amor a você. Potifar era abençoado por amor de José. Olha aí, que legal, né? Então comece a fazer declarações sobre o bairro que você mora, sobre a rua que você mora, sobre a cidade onde você mora. Comece a fazer declarações. E aí Potifar confiou tudo que tinha nas mãos de José, porque olhou e falou, Deus é com ele, né? Deixa com ele. Sabe, ele estava prosperando em meio à adversidade. Prosperando em meio à dificuldade. Prosperando no lugar onde ele estava. E não importa onde você esteja, a prosperidade já habita em você. Sabe, é o Espírito Santo habitando em você, é o Espírito Santo andando com você todo dia. É nessa palavra que a gente tem que se agarrar. O Espírito Santo está com a gente. Assim como Deus era com José, Deus é com você. E vou te dizer mais, o Espírito Santo habita em você, ele faz morada dentro de você, ele te dá direções, ele te capacita, ele te move.
Então não é o lugar. O lugar está aqui dentro de mim, dentro de você. Está comigo? E tem alguns princípios que a gente precisa entender sobre essa questão da prosperidade. E um desses princípios, a gente ainda vai falar depois mais sobre isso, é a primeira coisa, né, que eu estou falando aqui. Assim como é próspera a minha alma. Ah, tá, próspera a tua alma, então tá, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. E se minha alma não for próspera, eu não vou gozar de saúde e prosperidade. E se os meus pensamentos estão aqui embaixo, é aqui que vai ser o nível da vida que eu vou levar. E se os meus pensamentos estiverem aqui em cima, é aqui que é o nível da vida que eu vou levar. Por isso a Bíblia fala tanto sobre o nosso pensamento. Quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, ele fala, olha, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é louvável, né, e tantas coisas, se algum louvor existe, então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Agora, a primeira coisa que eu preciso entender e saber é isso aqui, ó. Dentre tantas coisas, eu coloquei isso aqui, um ponto que eu queria tratar com você. Primeiro, Deus se alegra com a nossa prosperidade. Deus se alegra com a tua prosperidade. Você crê que aquela palavra que foi escrita ali, João escreveu, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E ainda mais quando fala o termo prosperidade, isso foi tão hoje as pessoas pensam mal a respeito dessa palavra. Prosperidade, né? As pessoas pensam mal. A prosperidade é dar certo. Uma pessoa rica pode não ser próspera, sabe disso? Porque a alma talvez não seja próspera. Não está ligado em Deus. Mas você é próspero, porque Deus supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É a palavra dele. Eu decido acreditar ou não decido acreditar. Eu decido, e não só acreditar no sentido de saber que é verdade, não, mas colocar essa verdade no meu coração. Porque os demônios, se perguntar, fizer uma entrevista com cada demônio, eles vão dizer, não, a palavra de Deus, isso aí, não, eu acredito nisso tudo. Mas acreditar, crer que é verdade, saber que é verdade, eles sabem, mas eles não vivem por essa verdade. Por isso que Tiago fala, você crê em Deus, os demônios também creem, eles tremem. Eles tremem. Porque eles sabem que essa palavra tem poder, eles sabem que é a verdade, sabem que é a palavra de Deus. Agora, eles não vivem pela palavra. Eu e você podemos viver, e vivemos pela palavra, esse é o convite. É pegar essa verdade ser verdade para mim, no meu coração. Deus se alegra com a nossa prosperidade. A primeira coisa é saber que é a vontade de Deus, sabe? Muita gente crê que Deus cura, por exemplo. Deus cura, se perguntar na rua. Talvez 80, 90, 100% das pessoas digam, eu sei que Deus cura. Mas se perguntar, mas é a vontade de Deus curar, aí começa a ter dúvidas. E aonde tem dúvida, eu não vejo a manifestação. Não é verdade? Porque a dúvida é inimiga da fé. Se eu creio, eu creio. Se eu tenho dúvidas, eu não estou crendo ainda. Então, eu preciso saber, Deus se alegra com a minha prosperidade, é a vontade de Deus que eu dê certo? É a vontade de Deus que eu avance? É a vontade de Deus que você avance. É a vontade de Deus que você foi feito para dar certo. Porque você é um projeto de Deus. Cada um de vocês, cada um de nós é um projeto de Deus. E Deus não faz um projeto para dar errado. Deus não faz alguma coisa, isso aqui eu vou fazer, mas eu já vi que não vai dar certo mesmo. Não. Ele te amou. Antes de você nascer, já tinha te escolhido, é o que está escrito na palavra. Por isso a importância da gente se relacionar com a palavra e olhar para a palavra e falar, isso aqui é Deus falando comigo. Eu te escolhi, eu te conheci antes de você nascer. Aí vai para a carta aos Efésios, primeiro capítulo, e diz assim, ó, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Foi em amor que você foi escolhido, Deus falando, tá, o carinho de Deus comigo e com você. Então, Ele fez você para dar certo. É a vontade de Deus e Ele se alegra com a sua prosperidade. Uma das oportunidades, um dos versículos da Bíblia diz aqui, Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, ó, digam quando é que é para dizer? Sempre. E digam aos domingos. Não é isso que está escrito. E digam às segunda-feiras. É todo dia, sempre. Digam sempre. Tem oportunidade, diga. Glória ao Senhor.
Glorificado seja o Senhor, que se alegra, se compraz na prosperidade do seu servo. Quem é servo de Deus aí dá um aleluia. Deus se alegra na sua prosperidade. Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos. Deus se alegra com a tua família sendo próspera. É o que está escrito na palavra. Ou eu vou viver por isso, ou eu não tenho vida. É o que está escrito na palavra. Amém? Olha aí, cantem de júbilo. Então sai cantando. Vamos cantar, vamos se alegrar, vamos celebrar. Por quê? Porque Deus se alegra na nossa prosperidade. Sai daqui hoje sabendo que Deus se alegra com os projetos da sua vida dando certo. Né? Agora, se eu não sei disso, aí como é que eu vou andar? E essa aí, ó, a ignorância a respeito da vontade de Deus. Se eu não sei que Deus se alegra com a minha prosperidade, eu vou ter dúvidas sobre a minha prosperidade. Se eu não sei que Deus se alegra com a minha saúde, e eu estou falando aqui prosperidade financeira, mas isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Se eu não sei, quanto crente aí ainda tem por aí achando que está com uma enfermidade porque Deus colocou? Quanto crente tem aí achando que Deus é mau? Não tem? E aí? Aí não vai ver a manifestação do poder de Deus. A ignorância a respeito da vontade de Deus é o grande inimigo. Quanto crente tem ainda duvidando de que Deus quer curar? Vamos ver, se for da vontade de Deus ele curar, ele cura, né? Vamos lá. Então, para que eu vou orar? Se for da vontade de Deus, ele cura. Se não for, não cura. Ué. Mas nós cremos que é da vontade de Deus curar. Nós cremos que é da vontade de Deus que o povo dele seja suprido em todas as áreas da sua vida. Nós cremos da vontade de Deus, que Deus quer, Ele tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Você crê nessa prosperidade, nessa vontade de Deus para a tua vida? Exato. Eu preciso saber disso. O que eu preciso saber mais? Que a nossa prosperidade e a nossa saúde, elas começam aonde? Na alma. E eu comecei falando disso, né? A nossa prosperidade e a nossa saúde, é isso aí. O importante é ter saúde. O restante a gente busca. Quem nunca já ouviu ou até já falou isso? Eu já. O importante é ter saúde. A Bíblia está falando isso? Tem um sofisma aí, né? Uma coisa que parece verdade, mas não é verdade. Uma coisa que parece certa, mas não é certa. E aí você vai ver um montão de gente aí dando certo em algumas coisas, mas com um buraco enorme no peito. Um montão de gente que alcança certas coisas, bens, materiais, mas não tem uma ligação com Deus, e aí não tem uma alma próspera. Não é verdade? Deus quer que a gente seja próspero na alma, e assim como é a alma nossa, a alma nossa próspera, ai, que legal. Assim como é próspera a nossa alma, sim, aí a gente veja a prosperidade dele nas outras áreas da nossa vida, e isso se refletindo na nossa saúde também. Tem uma unção de cura nesse lugar aqui, tá? Então, veio aqui e está com dor, em nome de Jesus, ó. Não tem dor aqui, não. Jesus já levou. Tá bom? Tem cura nesse lugar. Tá? Então, assim como é próspera a tua alma, também seja assim a tua... Então, bom, se a gente descobriu esse segredo, assim como é próspera a minha alma, então seja assim a minha saúde, seja assim o resto da minha vida, os negócios, vamos tratar a nossa alma. Porque muita gente começa por essa parte aqui, prosperidade, e vai tratando saúde, mas não está com a alma próspera. E aí não sabe administrar isso, aí gera até um perigo. Por que é perigoso? Porque eu não vou saber lidar com aquilo que vai chegando. Eu não vou saber lidar com as situações de maneira própria. Eu não vou saber lidar com quem está do meu lado de maneira própria. Então, eu não vou estar habilitado nesse aspecto para lidar com tudo aquilo que vem para a nossa vida, que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem preparado bênçãos e bênçãos e bênçãos na tua vida. Está escrito isso? Está. Você vai lá, primeira carta aos Efésios, está aí um dever de casa. Se você quiser, você pode ler a carta aos Efésios essa semana. 6 dias, um capítulo para cada dia. Mas faz isso não, lê mais devagar. Lê mais devagar, que você vai mastigando, lê de novo. Está lá a primeira carta, a carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que tem nos abençoado, ou que já nos abençoou, dependendo da tua versão, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí alguém fala assim, mas aí é bênção espiritual, pastor. Eu estou precisando de bênção material agora. Mas é bênção espiritual. Eu estou precisando de algumas coisas aqui físicas. A Bíblia fala que tudo aquilo que se vê foi criado a partir daquilo que não se vê. É das regiões celestiais que vêm todas as coisas. Aquilo que você precisa já está pronto. Graças a Deus, a bênção é espiritual nas regiões celestiais, onde ninguém pode pôr a mão naquilo que é teu. Esse é o segredo. Você vai lá no capítulo 2, eu tenho repetido isso aqui, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, onde estão as bênçãos. Para quê? Para que dali, desse lugar, você dê os comandos, desse lugar você reine, porque Ele nos chamou para reinar com Ele. Mas eu creio nisso, eu tenho que colocar isso no meu coração. Eu tenho que colocar isso no meu coração. A gente tem que andar por isso, sabe? Olha aí, ele está falando prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a verdadeira prosperidade, coloquei essa frase, começa onde? Na alma. A prosperidade divina começa na alma. Começa na alma. Tem um texto, eu quero passar com você, tá? Eu coloquei aqui, ó, olha só. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sabedoria, na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso. Em que tem que se gloriar? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A gente entender, porque se a gente não é próspero na alma, a gente acaba sendo levado numa rotina de conquistas, pelo próprio braço, pela inteligência, enfim, as coisas que vão chegando, a gente acaba ficando egoísta, avarento, a gente não vai olhar, a gente vai olhar daqui a pouco que a gente é que está conquistando. Mas não é a gente que conquista. Aquilo que eu e você temos, a gente tem por quê? Porque Deus é conosco. Aquilo que a gente põe a mão e prospera, prospera como já era com José, porque Deus é com cada um de nós. É o cuidado que a gente tem que ter. Se a minha alma não é próspera, daqui a pouco eu me afasto de Deus, porque eu vou me apegar às coisas. Eu vou me apegar a bens, vou me apegar a dinheiro, vou me apegar a posições. E eu tenho que ter cuidado com isso. Por isso, João ele escreve, assim como é próspera a tua alma, uma alma próspera é uma alma ligada e dependente a Deus, de Deus. Uma alma próspera é uma alma que conhece a Deus. É uma alma que deposita a sua expectativa, a sua esperança em Deus. E essa alma é a alma próspera. A alma que depende dele, sabe que dele vem todas as coisas. A partir desse entendimento, a gente vai sendo habilitado e vai desfrutando daquilo que ele tem para mim e para você. Olha o outro texto que tem aí, 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Porque se eu não tenho uma alma próspera, o que acontece? Eu vou depositar minhas expectativas aonde? Naquilo que eu tenho. Mas aquilo que eu tenho nesse momento, aqui, as riquezas são instáveis. E a hora que eu não tiver, a minha esperança está naquilo, eu afundo junto com aquilo. E a hora que acontecer alguma coisa, porque nós temos lutas, não temos? Nesse mundo tereis aflições. Mas fica animado, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então, eu vou depositar minha expectativa, minhas esperanças em quem? Na instabilidade da riqueza? Não. Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. É uma linguagem mais elegante ali, né? Para a sua alegria, para o seu prazer. Deus, foi um prazer descobrir mais uma coisa aí, não descobriu mais uma coisa? Deus nos proporciona ricamente para o nosso... Então, ele se alegra ou não se alegra com a sua prosperidade? Olha aí a Bíblia falando. Sou eu não, gente. Estou só lendo a Bíblia aqui. É o que está escrito na palavra. E esse outro ponto aqui, falei de 3 pontos com você, não falei? Primeiro é o quê? Deus se alegra com a sua prosperidade. Você pode dizer isso para você ouvir? Deus se alegra com a minha
Você pode repetir? É isso. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem prazer na minha prosperidade. O segundo ponto, a minha prosperidade e saúde começa na minha alma. A minha prosperidade e a minha saúde começa na minha alma. E agora, Deus me chamou para prosperar? Sabemos que sim, sabemos onde começa e sabemos que Ele nos chamou para prosperar dentro dos propósitos que Ele tem. Porque a prosperidade, ela não termina em você. Ela alcança você e vai atingir outros também. Amém? Isso, você tem uma alma próspera. Bens e riquezas, eu falei, sem comunhão com Deus, é uma ruína para a alma. Quer ver? Vamos num texto aqui, vamos lá em Lucas, capítulo 12. O pastor Marquinhos falou que era até 13h, foi isso, Marcos? Não vai não, pode ficar. Olha aí, Lucas 12, versículo 13. Olha que interessante. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Graças a Deus, hoje em dia não acontece mais isso por aí, né? Eita Deus! Olha aí. E aí Jesus fala: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então ele lhes recomendou, olha a recomendação de Jesus. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E aí ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, vou reconstruí-los maiores ainda, e aí vou recolher todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu vou dizer à minha alma, direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. E aí, eu não sei, de repente muita gente interpreta isso aqui como que se não fosse da vontade de Deus que aquele homem fosse rico. Não é isso que Deus está falando. O problema é ele ser rico e depender e colocar a esperança dele na riqueza. O problema é ele ser rico e se tornar avarento. Porque ele fala que assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Não é problema entesourar para si, o problema é não ser rico para com Deus. O problema é ser avarento. A avareza é aquele apego ao dinheiro, e aí você acaba idolatrando aquilo. Então, Deus não tem problema que você seja próspero, nem que você seja rico. Amém? Deus não tem problema. Se você tem fé e crê, e Deus está te mostrando isso, que você vai enriquecer. Se você pega isso aí, amém. Não tem problema ser rico. Não tem problema ter recurso, não tem problema ter dinheiro, não tem problema ter carro, não tem problema ter nada. O problema é a nossa esperança, o problema é o nosso coração estar preso àquilo que está na nossa mão. Esse é o problema. O problema é entesourar para si e não ser rico para com Deus. Você entendeu isso? Nesse sentido aí, a gente vai olhar, e eu quero voltar com você lá em Gênesis. A gente falou de José, lembra que José ele era próspero? Mas o cara estava no Egito, foi comprado, era escravo, depois foi caluniado pela esposa de Potifar, né? Alguém sabe o nome da esposa de Potifar? Alguns sugerem que seja Potifeia, né?
Brincadeiras à parte, gente. A gente acha que a vida de José assim foi romântica. José, agora você é escravo aqui, vai para lá, você vai para Potifar. Mas se você for olhar no Salmo 105, você vai ver que ele foi preso com grilhões. O Salmo 105 diz que ele foi preso com grilhões. Ele foi maltratado, sim, né? Mas ele entendeu que ele estava indo adiante para um propósito. E José era próspero em tudo que ele fazia, mas o segredo era porque Deus era com ele. E o segredo da prosperidade de José qual que era? Deus era com ele. E com você? Deus é com você ou não é com você? Você entendeu? Deus é com você. E você ainda diz, e pode dizer, porque é verdade, se Deus é por mim, quem será? Não vai ser o Egito que vai te parar. Não vai ser a Babilônia que vai te parar. Ninguém vai te parar, porque Deus é com você. Prosperar não depende do lugar onde eu estou, da situação que eu estou passando. Depende do fato, um fato bem estabelecido pela ressurreição de Cristo, de quem eu sou nele e de quem ele é em mim e em você também. E José, ele tinha um propósito. Olha o que José fez. José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos e lhe deu possessão na terra do Egito, olha a generosidade, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenava. Então José, ele foi vendido por quem? Pelos irmãos. Na verdade, ele foi, colocado naquela armadilha lá, ficou naquela cisterna, os irmãos o traíram, depois caiu na mão daquele pessoal que estava passando por lá, foi levado como escravo, caiu na mão de Potifar, depois foi para a prisão, só a ladeira abaixo. Ele podia ter uma vida de reclamação, e não só de reclamação, aí eu quero entrar numa outra chave com você, numa vida de amargura e de mágoa. Mágoa dos irmãos, mágoas das pessoas que o traíram, mágoa daqueles que o encarceraram, mágoa da Potifeia, que mentiu, caluniou a mulher de Potifar. Ele não podia ter mágoa. Então, na prisão, ele encontrou 2 camaradas lá, não foi? Fez amizade com 2 caras. Um era o copeiro, o outro era o padeiro. E aí ele deu uma notícia ruim para um, uma notícia boa para outro. O que teve a notícia boa, que estava lá no palácio depois, por um tempo esqueceu dele. Ele podia ficar magoado porque esqueceram dele. Então, tudo era contra ele. Mas a Bíblia diz que ele prosperava porque Deus era com ele, apesar das dificuldades. Prospere em meio à dificuldade. Não espere o tempo, as circunstâncias favorecerem isso. Prospere, avance naquilo que Deus está dizendo para você, confiando naquilo que Deus diz a seu respeito. Concorde com Deus, governe com Deus. Ainda lá em Gênesis, capítulo 45, José encontrou com seus irmãos foram até ele, porque teve um tempo de seca e acabou atingindo a família dele. E aí José encontrou com seus irmãos. Capítulo 45 diz, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, olha, fazei sair todos da minha presença. Ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, José, ele estava ali, os irmãos apareceram, não o reconheceram, porque eram muitos anos. Ele já estava mudado, mas ele se revelou aos irmãos. E o versículo 2 diz, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E aí José disse a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Que perdão é esse, gente? Por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. José tinha um coração que perdoava.
Por isso José era próspero, porque tinha uma alma próspera. A alma próspera é uma alma que perdoa, porque quem não perdoa não vai conseguir ter uma alma próspera. Não dá, não dá. Entende? Aí a gente vai vendo esses segredos, que não são segredos, Deus está revelando isso para a gente. Para mim e para você não são mais segredos. Por que José prosperava? Porque tinha um coração, uma alma próspera. E assim como a alma de José era próspera, ele também teve prosperidade e saúde. Faço votos, igreja do Senhor, que seja próspero e você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Libere perdão para viver a prosperidade. Libere perdão para viver a saúde, porque foi isso que José fez. José, ele viveu os dias dele, e aí quando ele se encontrou com os irmãos, ele tinha todo o direito, olha, está falando de coisa de direito, ele tinha todo o direito de estar chateado e magoado com os irmãos. Os irmãos mesmo tiveram medo dele, e não só nessa situação, mais na frente, quando o pai deles morreu, eles ficaram com medo, falaram, agora nosso pai é morto, e José vai meter o chicote na gente, agora a gente está frito, porque José era imperador, era o segundo na sucessão ali, ó. Faraó, e ele era governador ali. Agora, e aí José fala, não fiquem com medo, não fiquem com medo. José sabia que a prosperidade na vida dele tinha um propósito muito bem estabelecido, que era expandir essa prosperidade, estender para a família dele, para a sucessão dele, para os pais dele, para os filhos dele, entende? Talvez ele não soubesse, ele não sabia que também aquilo que ele estava passando era para a nossa prosperidade, sabe por quê? Porque Deus estava aguardando ali o que haveria de ser o povo de Israel, que depois ia gerar Jesus, que depois ia gerar cada um de nós, eu e você, através dessas sementes aí. Olha que legal. Vamos ficar de pé? Então, libere perdão, gente. Libera perdão. Assim como é próspera a tua alma, assim você vai ser próspero em outras áreas e também na saúde. Enquanto não liberar perdão, a gente não experimenta a prosperidade. Pelo menos não vai experimentar. Não vai. A raiz de amargura, a Bíblia fala lá em Hebreus, que ela nos afasta da graça, nos afasta do favor de Deus. Sabe, o objetivo de Deus para mim e para você é a experiência de uma nova vida. A experiência, experimentar. Não é saber que tem uma nova vida só, é experimentar essa nova vida. Você entendeu isso? Por isso, isso aqui, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naturalmente, uma mente não renovada é natural, é o natural. Diz assim, você tem razão. José, você tem razão. Tem que estar chateado mesmo. Bota todos eles na cadeia. É o natural, gente. Ou pelo menos se mostra para eles e fala, e agora? Eu imagino o coração daqueles caras. Desespero, de medo deles. Ah, meu Deus, a gente jogou, me vendeu esse menino, agora ele está aí, é o governador. A gente está frito. Vou te dizer, imagino até a mulher de Potifar, o desespero dela, sabendo que agora, aquele rapaz agora é o governador e eu estou morta. O próprio Potifar, que o jogou na prisão, agora estava subordinado a ele, eu estou morto. Mas José tinha um coração de Deus, um coração perdoador. E é esse coração que gerava essa alma próspera nele, essa alma que não deixava nada impedir que ele tivesse um relacionamento pleno com Deus. Ele entendia que tinha um propósito na jornada dele, assim como tem um propósito na tua jornada e naquilo que você faz. Guarda isso, Deus se alegra na tua prosperidade. Você crê nisso? Guarda isso. Não é só o que você sabe, é o que você vai fazer a partir de hoje com aquilo que você sabe. E alinha suas declarações com aquilo que você está sabendo e recebeu de revelação nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer, te louvar por essa manhã, por tudo que nós recebemos. Obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Deus. Nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te admiramos, tuas obras, teus feitos, tua beleza. Nós te agradecemos pelo sacrifício de Cristo na cruz, que tornou tudo isso possível. Tudo isso, nós temos o Espírito Santo em nós, nós temos a tua vida, Pai, em nós
Nós temos, Senhor, tudo que nós precisamos, a prosperidade, que é o Espírito Santo, com toda a sua potencialidade, seu poder habitando em nós, e nós nos alegramos, porque o Senhor se alegra na nossa prosperidade. No nome de Jesus, quero declarar aqui, Senhor, junto com meus irmãos, quero te dar essa oportunidade, meu irmão. Libera perdão nessa manhã, libera perdão, eu perdoo, eu abro mão da razão para andar com Deus, eu abro mão daquilo que eu acho certo para ficar com aquilo que está escrito na Tua Palavra. Senhor, eu abro mão de mim, porque já não vivo mais eu, mas é Cristo em mim. E a vida que eu vivo aqui nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus e em Jesus Cristo. Então eu libero perdão nessa manhã em nome de Jesus. Libere perdão, viva com Deus e viva o melhor de Deus, experimente Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.